Graças a Deus. Deus abençoe todos vocês. E quando nós falamos ou determinamos, Deus abençoe cada um de vocês, porque essa é a vontade de Deus para a sua vida, para todos vocês. Se você merece, se não merece, não importa. Que Deus abençoe todos vocês. Nós, os discípulos, os servos do Senhor Jesus Cristo, fomos ordenados a ir por todo o mundo, pregar o Evangelho. Jesus disse para eles, ide por todo o mundo, pregai o Evangelho. Aí ele disse assim, curai os enfermos que nela houver. Interessante isso. Como que nós vamos curar enfermos se nós não somos médicos? Mas Jesus lhes deu a autoridade dele. Jesus passou para os seus discípulos. Então, como um dos discípulos do meu Senhor Jesus Cristo, eu tenho autoridade para curar você, ainda que eu não seja médico. Não importa qual seja a doença, a enfermidade, se é uma doença física, se é uma doença emocional, espiritual, Deus nos deu autoridade para curar os enfermos. Eu tenho autoridade para curar os enfermos. A autoridade do nome do Senhor Jesus, a autoridade da palavra do Senhor Jesus, a autoridade do Espírito do Senhor Jesus. Portanto, neste momento, enquanto você participa desta transmissão, seja curado da sua enfermidade agora. Seja livre dessa enfermidade, seja livre desse espírito enganador, mentiroso, que tem usado a sua mente, tem usado o seu coração para desgraçar a sua vida. Seja livre das bruxarias, feitiçarias, magias. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, todo o mal que foi feito para você seja desfeito agora. Toda macumbaria, bruxaria, feitiçaria, magia, seja lá o que tenha sido feito de mal para você, seja desfeito agora em o nome do Senhor Jesus. Quer dizer, na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, na autoridade da sua palavra, na autoridade do seu Espírito, seja curado agora, seja livre agora. Em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Você crê? Então, você está livre. Agora, nesse momento. Mas, Jesus não mandou só curar os enfermos, libertar os oprimidos, dar pão para o faminto. Não. Sobretudo, Jesus disse, e dizei-lhes, curai os enfermos, e dizei-lhes, que é o que eu vou dizer para vocês, é chegado a vós o reino de Deus. É chegado o reino de Deus até você, minha amiga e meu amigo. O reino de Deus. O reino de Deus, ele não tem aparência física, visível. O reino de Deus é o reino espiritual, é o reino do Espírito de Deus, do Espírito Santo. Então, quando uma pessoa recebe as palavras de Deus, como nós ministramos agora a cura, quando ela recebe, quando ela aceita, quando ela acata, quando ela crê, quando ela se lança nessa palavra, então acontece o que está escrito. Então, para os que estão doentes, sejam curados em nome do Senhor Jesus. Já estão curados.
para os que ainda se encontram entrevados, aflitos, desesperados, cansados de sofrer. Alguém pediu, dizendo: bispo, por favor, me ensine como a gente se livrar dos problemas que a gente vive neste mundo. Aí é que está. As pessoas só se livram dos problemas que esse mundo se nos apresenta quando elas entram no reino de Deus, o reino do Senhor Jesus Cristo. Aí está o reino de Deus. Mas o bispo, mas peraí, mas Jesus não disse que nós no mundo teríamos aflições, que deveríamos ter bom ânimo? Disse, claro. Nós, e você tem que entender isso, os que cremos no Senhor Jesus, saímos do reino das trevas, do reino deste mundo, e fomos inseridos. Nós entramos no reino de Deus, o reino espiritual, o reino invisível, o reino do bem, o reino do bem, o reino da verdade, o reino da sinceridade, o reino da honestidade, o reino da palavra da verdade, enfim, o reino da decência, da disciplina, da ordem. Esse é o reino de Deus, aqui neste mundo. Jesus disse: é chegado até vós o reino de Deus. Em outras palavras, o reino de Deus está disponível para você, que não está no reino de Deus, está inserido ainda no reino deste mundo, o reino de injustiça, de mentira, de engano, de desamor, o reino de corrupção, o reino do engano, o reino da desgraça, o reino da morte, o reino do diabo. Esse mundo é o reino do diabo, o reino de Satanás. Por isso que o mundo está essa confusão toda. Aliás, sempre esteve desde que Adão e Eva pecaram. Mas Jesus veio para trazer o reino de Deus. E quando a pessoa ouve a palavra dele, ouve essa palavra, é chegada até você o reino de Deus, então ela tem disponível, ela tem opção de sair do reino das trevas e entrar no reino da luz, que é o reino do bem. Agora, mesmo ela entrando no reino do bem, no reino de Deus, ela continua vivendo. A sua matéria, o seu corpo, está aqui neste mundo. Então ela está sujeita a injustiças, ela está sujeita a ódios, ela está sujeita a perseguições, ela está sujeita a maledicências, a fake news. Enfim, ela está sujeita ao que o mundo oferece. E o mundo só oferece o que é podre. Então, para os que estão no reino deste mundo, o que o mundo oferece é recebido e as pessoas vivem no inferno deste mundo. Mas quem aceita o reino de Deus, quer dizer, aceita, opta, eu escolho viver no reino de Deus. Ô bispo, eu escolho viver no reino de Deus, eu quero entrar no reino de Deus agora, eu aceito o reino de Deus que o senhor está falando, eu aceito. Aceitar o reino de Deus é você, por livre e espontânea vontade, chegar e dizer: ó meu Deus, eu deixo de ser serva deste mundo, eu deixo de ser serva dos outros, eu deixo de ser serva do meu coração, das minhas paixões, dos meus desejos, dos meus desígnios, eu deixo de ser servo das minhas vontades, eu deixo de ser servo de mim mesma para me submeter às vontades, ou à vontade de Deus, ao reino de Deus, ao governo de Deus. Então, você agora tem essa opção. Você tem essa opção. Lembra que Jesus falou: no mundo tereis
aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo. Ele venceu esse mundo podre, esse mundo do inferno. Mas por que ele venceu? Porque ele tinha o Espírito de Deus guiando, orientando, dirigindo a sua vida. E o Espírito Santo vem para dirigir, conduzir, como aquela coluna de fogo que entra e faz queimar o nosso ser por dentro, queimar de fé, de confiança, de convicção, de certeza que Deus é conosco. Então, quando a pessoa aceita o reino de Deus, se submete à palavra do reino de Deus, que é a palavra, não é? As leis do reino de Deus. Por exemplo, uma pessoa que vive no Brasil está sujeita a viver sobre as leis brasileiras. Uma pessoa que vive nos Estados Unidos está sujeita às leis dos Estados Unidos. Então, cada cidadão está sujeito ao país onde ele é cidadão. Quem está sujeito ao reino de Deus é cidadão do reino de Deus. Então, está sujeito à palavra de Deus. Então, se você quer resolver os seus problemas, mas não pense jamais, em tempo algum, que enquanto você estiver aqui no mundo, você vai, eu vou entrar no reino de Deus, eu vou seguir a palavra de Deus, eu não vou ter problema. Não é isso. Jesus disse, nós falamos ontem, Jesus disse, no mundo, enquanto vocês estiverem no mundo, vocês terão aflições. Eu também tive, mas eu venci o mundo. E o mesmo Espírito que me deu vitória para vencer o mundo, ele está com vocês, para orientá-los, para que vocês vivam na verdade. Quem vive na verdade não tem medo da mentira, não tem medo de ser enganado, não tem medo desse mundo, porque sabe o que é a verdade. Então, o reino de Deus é o reino da luz, é o reino do bem, é o reino de Deus, é o governo de Deus, o Senhor do reino de Deus, que guia os seus discípulos, os seus cidadãos. Então, as lutas vêm, os problemas, nós temos que conviver com pessoas que vivem no reino do diabo, não é verdade? E como é que você vai se comportar diante de gente, de pessoas más, pessoas perversas que vivem sujeitas ao reino do diabo? Como é que você vai conviver com esse pessoal? Vai brigar com elas? Não vai. Mas você vai ter uma postura, um comportamento ilibado. Você vai ter um comportamento verdadeiro. Você vai ser a pessoa sincera, uma pessoa honesta, íntegra. A sua palavra vai valer mais do que uma assinatura. Então, quando você vive no reino de Deus, Deus é santificado, o nome de Deus é santificado na sua vida. Ele é glorificado através da sua vida. E não é só, aleluia, glória a Deus, eu te louvo. Não, você o honra com o seu caráter cristão, que o próprio Deus lhe deu. É isso. O Espírito Santo nos dá o caráter de Deus, a formação espiritual de Deus, divina. Isso é o reino de Deus. Tudo isso acontece com aqueles que estão no reino de Deus. Por isso que Jesus disse, é chegado até vós o reino de Deus. Você agora tem conhecimento do que é o reino de Deus. Você tem conhecimento do que é o reino de Deus. O reino de Deus é decência, é disciplina, é honra, é verdade, hombridade. O reino de Deus é ordem, é disciplina. Puxa vida, bispo. Como é que eu vou viver nesse mundo, nessa disciplina, nessa ordem, que aqui embaixo tudo é desordem? Mas eu já falei, espiritualmente,
você se submete ao reino do Rei e Senhor Jesus Cristo. Você obedece, você segue, você molda a sua conduta em casa, no trabalho, na escola. Você molda a sua conduta de acordo com a palavra de Deus, de acordo com as leis do reino de Deus. E quando você se esforça para isso, então você pode ter certeza que o Espírito Santo vai te dar condições para você assumir a cidadania do reino de Deus, que é o reino do bem. E quem vive no reino de Deus, o reino do bem, obviamente vence, sempre vence. Por isso que Jesus nunca ficou lamentando, reclamando, choramingando, nada disso, porque ele estava no reino de Deus, ele era o rei do reino de Deus, mas sujeito, submisso ao Espírito Santo. Então ele seguia as regras, até imposto Jesus pagou. Até imposto Jesus pagou e ensinou os seus discípulos, olha, dai a César o que é de César, quer dizer, o imposto a quem de direito. Se eles vão roubar o seu imposto, fazer o que... Esse é problema deles, mas você vai fazer a sua parte. Dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Isso é o reino de Deus. Jesus fez isso. Dá licença. Então, amiga e amigo, quando a pessoa vive sujeita ao reino de Deus, ela tem paz em si, porque ela está em Jesus, ela está sujeita ao Senhor Jesus Cristo, ela está submissa ao reino da paz, o reino do Espírito Santo. Então, a paz que ela tem é dentro dela. Tribulação, ela vai enfrentar. Aflição, ela vai enfrentar. Mas, isso do lado de fora, porque dentro dela, o reino de Deus está dentro dela. Jesus disse, é chegado até vós o reino de Deus. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Em outro texto, Jesus diz, o reino de Deus está dentro de vós. Entendeu, minha amiga e meu amigo? Quando o reino de Deus, isto é, quando aqui dentro da gente há uma consciência pura, limpa, honesta, você tem paz com Deus e consigo mesma. Você tem paz consigo e tem paz com Deus. Quando você vive no reino de Deus, você tem paz consigo e paz com Deus. Então, você vai enfrentar as lutas, tribulações, mas você pode ter certeza, você tem certeza, porque o próprio Espírito Santo te dá essa certeza que tudo vai passar, tudo isso vai passar, tudo cessa, tudo passa, tudo acaba neste mundo. O reino deste mundo acaba e está prestes a ser destruído em breve. Bem, agora você tem aí o reino de Deus, que está disponível para você. Mas, bispo, eu sou católico, eu sou espírita, eu sou isso. O reino de Deus não tem nada com religião. Religião é coisa do inferno, é coisa do inferno. O que Jesus trouxe foi o reino de Deus. Ele trouxe a sua palavra, a sua doutrina, os seus ensinamentos, a sua disciplina, a sua ordem. E quem se submete a essa palavra vive no reino de Deus e vive em paz consigo mesmo e com Deus, porque o próprio Deus confirma as suas palavras
dentro da gente. Agora, quem abraça a religião A, B ou C, continua vivendo no reino desse mundo. Porque religião não dá paz, dá? Você tem uma religião, você tem outra religião, qualquer que seja a sua religião, você tem paz? Não, você não tem paz. Os maiores adversários do Senhor Jesus foram justamente os mais religiosos, os judeus, que conheciam a palavra de Deus, conheciam a Torá, mas não obedeciam. Obedeciam o que era fácil, o que era simples. Mas a sinceridade, a pureza. Por isso Jesus disse, está vendo? Esse povo me honra com os lábios. Ele estava falando com os judeus. Esse povo me honra com os lábios, porque é religioso. Ele acha que me adorando, trazendo ofertas, isso aí é suficiente, isso aí é o que eu quero. Não, eu quero uma identidade, eu quero uma hombridade, eu quero um culto racional, inteligente. Eu quero sinceridade. O que adianta você colocar na mesa, no ofertório, no altar, todo o dinheiro, mas dentro do seu coração você vive ainda no pecado, no erro, na indignidade, na mentira, no engano, na falsidade, na hipocrisia. Não adianta nada. Não adianta nada. O que adianta você colocar rios de dinheiro no altar e não perdoar o seu irmão, ou a sua irmã, ou a pessoa que lhe fez mal? O que adianta? Eu quero que você perdoe como eu perdoo. Você tem que agir como eu ajo, disse o Senhor Jesus, em outras palavras, né? Isso é viver o reino de Deus. Então você quer resolver os seus problemas? Entre no reino de Deus. Viva sujeito ao reino de Deus. Pega a Bíblia, a palavra de Deus, e começa a moldar o seu caráter, os seus pensamentos, o seu coração, tudo de acordo com aquilo que está escrito. Você vai arrebentar. Ah, vai. Com certeza vai arrebentar. Porque Deus é grande, minha amiga, meu amigo. Deus é grande. E a sua palavra não volta vazia. Tudo que ele falou, que ele fala, acontece. Porque a palavra dele é a autoridade sobre o reino do inferno, sobre o reino da mentira. Por isso que ele chegou e disse para os seus discípulos: qualquer cidade que você entrar, que vocês entrarem, cure os enfermos, liberte os cativos, etc. E diga-lhes, é chegado até vós o reino de Deus. Quem aceitar o reino de Deus, quer dizer, a palavra, a doutrina, os ensinamentos, as leis, os mandamentos, a disciplina, a ordem da minha palavra, o reino de Deus entra dentro dele e ele é salvo. Mas quem não aceita, aí já sabe o que é. Minha amiga, meu amigo, vamos ficando por aqui. Porque se eu não parar, eu vou continuar. Claro. Mas eu poderia estar aqui falando o dia todo, dia e noite sem cessar. Porque é o que Deus me tem dado, é o que eu tenho levado para vocês. Que Deus, na pessoa do Espírito Santo, venha confirmar estas palavras na sua vida, porque não são as minhas palavras, nem os meus pensamentos, mas são as palavras de Deus. É chegado o reino de Deus até você, amiga e amigo. Aceite-o. Pega a Bíblia, começa a seguir as leis,
as doutrinas que ali estão escritas, palavras, ensinamentos, a disciplina, a ordem da palavra de Deus. E você vai arrebentar. Deus abençoe e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.